Graça e paz. Gostaria de compartilhar algo com você nessa manhã. Existe algo que arde no meu coração quando eu leio o Antigo Testamento. Na realidade, eu não somente leio as histórias, eu procuro ver Jesus no Velho Testamento. Porque a Bíblia, ela ensina que existe um véu sobre o coração quando as escrituras antigas são lidas. E isso, querido, nos revela algo poderoso. A graça não começou no Novo Testamento. A graça não é um mover novo. A graça sempre esteve ali. E é interessante, querido, que desde o princípio, desde a lei, desde a sombra, Cristo sempre esteve sendo revelado. E eu quero hoje compartilhar algo com você, algo que está escondido, né? Está escondido no Velho Testamento. É um texto que parece apenas uma lei familiar. O voto da mulher em Números 30. Deixa eu compartilhar com você algo poderoso, querido, que está em Números 30. A Bíblia diz que se uma mulher fizesse um voto ao Senhor, e se porventura o marido dela visse nela fazendo esse voto, e ele ficasse calado, né? Ele se calasse diante do voto que aquela mulher estava fazendo, aquele voto ele era confirmado. Porém, se passasse alguns dias, né? E ele percebendo que aquela mulher não ia dar conta daquele voto, que por alguma razão ela não ia cumprir aquele voto, aquele marido ele tinha poder de tirar aquela mulher daquele voto, de fazer com que ela viesse quebrar aquele voto e não viesse dar continuidade àquele voto que ela fez. Mas será que existe alguma consequência na atitude desse marido em relação à mulher que fez um voto ao Senhor e agora ele está querendo impedir? A Bíblia diz que se ele ficasse calado, né? Se ele visse a mulher fazendo esse voto e ele se calasse, esse voto seria confirmado. Mas se passasse alguns dias e ele decidisse anular aquele voto, o voto seria anulado. Porém, ele traria sobre a sua vida toda a maldição sobre um voto quebrado, teria que trazer sobre ele toda a iniquidade dela, toda a maldição que vinha sobre ela agora viria sobre ele. E essa palavra não é diferente do povo de Israel, porque tudo na Bíblia tem significado. A mulher, querido, na Bíblia representa Israel. A mulher na Bíblia representa a igreja. Cristo é o noivo. E a Bíblia diz que no pé do Monte Sinai, Deus falou que ele ia enviar a lei. E o povo diante do Monte Sinai, eles fizeram um voto dizendo: Senhor, tudo que tu mandar a gente fazer, nós vamos fazer. Tudo que tu pedir para a gente fazer, nós vamos fazer. Ou seja, Israel fez um voto também com Deus. Eles prometeram obedecer perfeitamente, mas não sabiam o peso disso, querido. Porque a lei não aceita esforço. A lei exige perfeição. Quem falhar em um ponto torna-se culpado de todos. E assim Israel ficou preso a um voto impossível. De repente você está perguntando, mas por quê? Porque Deus, sabendo que eles não iam dar conta desse voto, Deus permitiu, né, que ele viesse fazer esse voto. Queridos, Deus permitiu isso por uma razão, para que o homem descobrisse sua incapacidade de cumprir a lei, a gravidade do pecado e a necessidade de um Salvador. A lei não foi dada para salvar, ela foi dada para revelar a necessidade da graça. Agora vem a parte mais poderosa, querido. Em Número diz: se o marido anular o voto depois, ele leva a iniquidade dela. E isso, querido, isso é exatamente o que Jesus fez. Nós fizemos um voto impossível de cumprir a lei e quebramos. E a consequência, querido, e a consequência desse voto quebrado seria maldição, juízo, morte. Mas Jesus, querido,
Jesus, o noivo, fez algo extraordinário. Ele anulou nossa condenação, levando sobre si a nossa iniquidade. Querido, escute bem isso. O maior grau de condenação, na lei era apedrejamento. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz. A Bíblia diz que maldito era todo aqueles que morresse morte de cruz. Então, querido, ele não morreu apenas pelos pecados. Ele morreu pendurado no madeiro para nos libertar da maldição da lei, para cancelar o voto impossível, nos tirar debaixo da condenação. Ele assumiu, escute bem isso, Jesus assumiu tudo que era nosso. E exatamente isso que o noivo Jesus fez. A Bíblia diz que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus recebeu tudo que era nosso, querido. Todo voto quebrado, toda maldição que vinha sobre nós, veio sobre ele. Ele recebeu tudo que era nosso, para que nós pudéssemos receber tudo que é dele, querido. E hoje nós não estamos mais debaixo de maldição. Nós não estamos mais debaixo de maldição do voto quebrado. Hoje nós estamos, querido, debaixo do favor de Deus. E hoje, ao encerrar esta mensagem, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Talvez você tenha vivido por muito tempo com medo. Medo da maldição, medo de não conseguir cumprir, medo de ter falhado com Deus, medo de votos quebrados, promessas não cumpridas, erro do passado. Mas ouça isso com todo o seu coração. Você não está debaixo de maldição. Porque todo voto quebrado, toda dívida espiritual, toda condenação da lei já foi paga na cruz por Jesus Cristo. Aleluia! Ele é o noivo que levou a sua iniquidade. Ele assumiu aquilo que era impossível para você cumprir. Ele cancelou a culpa. Ele anulou a condenação. Ele removeu a maldição. E eu quero terminar, querido, deixando uma palavra profética sobre a sua vida. Por isso hoje eu declaro sobre a sua vida: você não vive debaixo da palavra de morte, você não vive debaixo de condenação, você não vive debaixo de maldição hereditária. Você vive, querido, debaixo da graça. Você vive debaixo da graça, do favor. Toda sentença contra você foi cravada na cruz. Toda acusação foi silenciada. Toda dívida foi cancelada. Hoje Deus não olha para o seu fracasso. Ele olha para a obra perfeita de Cristo em sua vida. Aleluia. Glórias a Deus.